Comigo em Marcos capítulo 10, versículo 46, e vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amado Senhor Jesus, te adoramos. Tu és Deus que realiza milagres. Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje, será eternamente. Estamos aqui, Pai, em gratidão, em alegria, Senhor Deus, para prestar o melhor culto que nós possamos entregar a Ti, Senhor. Receba de todo o nosso coração a nossa devoção, Senhor Deus, nosso amor, Pai. Queremos te entregar como uma oferta agradável a Ti. É o que eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Podem se assentar. Aleluia. Jesus, ele chega para aquele homem aqui no versículo 51. Ele faz uma pergunta para aquele homem: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Imagina, meu querido, se Jesus aparecesse para você nesse momento aqui e perguntasse para você: meu filho, o que queres que eu te faça? O que você pediria para ele? Aí é uma questão particular. Claro que isso aqui se trata de uma pergunta retórica. Mas a palavra do Senhor, ela fala: pedi e dar-se-vos-á. Amém? Aquele que bate, aquele que clama, será ouvido. Talvez você não ouça com os teus ouvidos naturais Jesus falando: o que queres que eu te faça? Mas Jesus está nesse lugar aqui e ele ouve o teu clamor. Aquele homem levantou um clamor para Jesus e ele foi ouvido. E mais do que foi ouvido, ele recebeu aquilo que não pediu. Porque quando Jesus ele faz a pergunta, o que ele diz para Jesus, Bartimeu, é: que eu torne a ver ou que eu veja. E o Senhor fala: a tua fé te salvou. Aquele homem não foi somente curado da sua moléstia, da sua doença, mas ele recebeu primeiramente a salvação, porque no versículo 52 diz assim, primeiro Jesus fala: vai, a tua fé te salvou. E aí, e logo viu. Quer dizer, o Senhor primeiro cuida do espírito, porque o mais importante é para onde a tua alma vai, para a eternidade, com quem você vai estar. Quando Jesus olha para você, ele está se preocupando para onde você vai. E eu creio que todos nós aqui vamos para um lugar celestial na presença do Senhor Jesus. E ele fala para você nessa noite: olha, a tua fé, aquilo que você tem colocado em fé, isso é motivo da tua salvação. Mas ele pode fazer mais ainda. Mas tudo aquilo que ele faz após a salvação é algo acessório. É para te abençoar, é para te alegrar, é para você testemunhar. Mas o mais importante, você já entrou nesse lugar credenciado. Você é salvo por Jesus. O maior presente você já recebeu. E se você não sabia disso, você pode aceitar Jesus nessa noite e você vai receber de graça. Ele não te cobra um centavo por isso. Ele não manda você fazer nada em troca, mas ele simplesmente fala: vinde até mim,
Vinde, você que está cansado e oprimido, venha até mim, e eu vou trazer alívio para você. Não importa a circunstância que você esteja passando. Bartimeu estava passando por uma circunstância na sua vida. Bartimeu, ele sofria de um problema, de uma cegueira. A gente não sabe o que aconteceu, a circunstância que ele foi envolvido para que ele chegasse naquela condição. Mas nós sabemos que alguma circunstância o levou àquele estado. Talvez a circunstância que o levou àquele estado não foi culpa dele. Talvez foi uma falta de cuidado dele, pode ter sido, a Bíblia não relata isso, mas pode ter sido alguma coisa que aconteceu fora do seu controle, uma doença, alguma situação que fugiu do seu controle, mas ele estava ali à beira do caminho, talvez num destino que não foi feito para ele, talvez ele estava ali numa circunstância que não foi preparada para ele, andando num destino, desfrutando, se é que nós podemos dizer desfrutar, mas sofrendo de um destino que não foi feito para ele, talvez, mas ele está ali, à beira do caminho. Mas Jesus, ele aparece naquele lugar. E Jesus, ele pode aparecer em lugares, em destinos que não foram preparados para as pessoas. Talvez você não seja um cego como Bartimeu, eu creio que ninguém aqui é cego, todos estão me enxergando muito bem, mas talvez você esteja passando por alguma circunstância, vivendo algum destino que não foi preparado para você. Mas Jesus está passando nesse lugar e Ele está querendo te chamar para que você viva o destino que Ele preparou para você, meu irmão. E eu quero dizer e declarar para você que essa noite é a noite para que você viva novos destinos na presença de Jesus, porque Ele está aqui. Jesus, ele passa ali por Jericó, e aquele momento era o último momento que ele passava por Jericó, porque ele estava indo a caminho de Jerusalém, e naquele lugar ali ele seria morto e crucificado. E Bartimeu estava naquele lugar, à beira do caminho, e ele ouviu Jesus passar. Bartimeu significa filho de Timeu. A gente não sabe muita coisa sobre Bartimeu, mas nós sabemos que ele tem uma paternidade, nós sabemos de quem ele é filho. Bar é filho e Timeu é o nome. Então, na verdade, Bartimeu é o filho de Timeu. A Bíblia ela dá algumas atribuições para esse homem. Bartimeu, o cego, o mendigo, talvez poderia estender o miserável, o necessitado, mas Bartimeu não era somente isso. Bartimeu, ele era filho, ele era ligado a uma paternidade. E você, meu querido, você é ligado a uma paternidade. Você tem um Pai celestial. Você não está sozinho. Talvez a tua condição neste momento possa ser uma condição de escassez total, de falta de recurso, de falta de oportunidade, mas existe algo que te liga a uma paternidade. Você é filho do Senhor, você tem muito valor. Bartimeu, ele tinha o seu valor, e assim como ele tinha o seu valor, você tem o seu valor, meu querido. Se você está aqui nessa noite, ouça muito bem, você é valioso para o Senhor. E o Senhor está passando nesse lugar e Ele quer realizar algo na sua vida, meu querido. Aleluia! Circunstâncias o levaram para aquele lugar, mas Jesus está passando. E quando Ele passa, meu querido, nada pode ficar do mesmo jeito. Quando Ele passou pelas nossas vidas não foram mais a mesma. Quando Ele passar pela tua situação, ela não será mais a mesma. Quando Ele passar pela tua casa, naquela necessidade que você está passando, a tua casa não será mais a mesma. Quando Ele passar pela vida da tua família, a tua família não vai ser mais a mesma, querido.
quando ele entrar no teu coração, naquilo que você precisa de transformação, você não vai ser o mesmo, porque quando Jesus passa por um lugar, ele muda situações, ele transforma destinos, ele não faz com que você permaneça no mesmo lugar de destruição, mas ele te transporta para um lugar de novidade na presença dele. Esse é o nosso Senhor. E o primeiro ponto que nós podemos aprender com essa mensagem, com essa palavra do Senhor, as lutas que passamos não podem apagar a nossa referência. Você é filho de Deus, não importa a luta que você passe, você é uma referência, você tem uma referência, você é filho de Deus, você é amado, você é escolhido do Senhor, você tem propósito, você não está aqui à toa, você tem um caminho, porque Jesus é o teu caminho. E agora, Jesus fazendo essa última passagem, passando ali por Jericó, porque ele havia de cumprir o seu propósito maior, vindo aqui para morrer por cada um de nós, nos dar a vida eterna. E Bartimeu, cego, ele não viu Jesus passar, mas a Bíblia fala aqui no versículo 47 que, ouvindo que era Jesus, ele começa a clamar. Ele não podia ver Jesus passando, mas ele tinha outros sentidos que o podiam se aproximar, que o podiam o aproximar de Jesus. E agora ele ouvindo começa a clamar, começa a chamar Jesus. E eu vejo aqui em Bartimeu um senso de urgência muito grande. Bartimeu, ele não sabia que aquele momento seria o último momento que ele veria Jesus passando naquele lugar. Mas ele começa a clamar, ele começa a chamar Jesus. E ele clama Jesus como se fosse a sua última chance, como se fosse ali aquela única oportunidade que ele tinha. E a segunda coisa que nós podemos aprender com essa mensagem é que nós precisamos nos achegar a Jesus com a sede e a urgência de como se fosse a última chance. Aquele homem clamou. Ele não sabia se teria outra oportunidade. Ele começa a clamar muito forte: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E às vezes o que falta em nossas vidas é isso, esse senso de urgência, de clamar a Jesus, de buscar a Jesus como se fosse o último momento, como se fosse a última chance. Às vezes achamos que, porque temos muito da presença de Jesus e muito dessa palavra aqui, nós acabamos procrastinando, postergando, deixando para amanhã, deixando para depois aquilo que nós precisamos fazer nesse momento, assim como Bartimeu fez. E ele clamou. E meu querido, esse é o teu momento de clamar. Esse é o teu momento de falar: Senhor, me ajuda na minha necessidade, Senhor. Na verdade, nós não sabemos o dia de amanhã. O futuro pertence ao nosso Senhor. O que nós temos nesse momento é esse presente aqui. Então não deixe de clamar, não espere, mas quando eu chegar em casa eu vou ajoelhar, vou levantar o meu clamor. Não, mas faça o teu clamor agora, dentro do seu coração. Peça ao Senhor nessa noite, porque Jesus está passando. E Ele quer ouvir o teu clamor, assim como Bartimeu clamou. A Bíblia fala em Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Talvez Bartimeu estivesse com essa passagem no seu coração, não sei. Mas a forma como ele clamou, ele demonstrou que aquele momento era único para ele. Aquele momento era o momento para Bartimeu. Aquele momento não era uma das chances, mas aquele momento era a chance. A chance que Bartimeu
tinha a chance de poder ter a sua vida completamente transformada, a chance de ver os seus traumas sendo superados, a chance de ver a sua deficiência, não somente a deficiência natural, mas a espiritual sendo curada. E agora Bartimeu clamando, e ele se aproxima de Jesus. E o que a gente aprende aqui também com isso é que a cegueira de Bartimeu, ela foi um trampolim, ela foi um canal que o aproximou de Jesus. A cegueira, que poderia ser uma maldição na vida de Bartimeu, que era um problema, tornou-se uma bênção. Porque Jesus, ele pode transformar a maldição em bênção. Utilize, talvez, a tua dificuldade, o teu problema, como trampolim para que você tenha mais intimidade com o Senhor Jesus. Talvez o Senhor esteja permitindo algumas situações para que elas sirvam de canal, de trampolim, para que você se achegue mais a Jesus. Talvez se Bartimeu fosse uma pessoa sã, uma pessoa saudável, ele nunca teria conhecido a Jesus, ele nunca teria se aproximado de Jesus. Mas ele, mesmo na sua condição de doença, naquele momento ele não se vitimizou, mas ele começou a clamar. E Jesus manda chamar aquele homem. E o que é interessante aqui também, que a gente pode aprender, é que essa sensibilidade de Bartimeu, ela foi resultado de uma perda. Para que houvesse essa sensibilidade do sentido de Bartimeu, para que ele clamasse a Jesus, foi necessário uma perda. Talvez o Senhor esteja permitindo algumas perdas em nós, para que nós possamos aumentar a sensibilidade em outras coisas. Bartimeu, ele não tinha um sentido, mas outros sentidos foram aguçados. O Senhor Jesus, com certeza, ele quer despertar no teu coração novos sentidos, quer despertar no seu coração uma sensibilidade que talvez você não tenha ainda. Mas a questão e o problema que talvez você possa estar passando, ou o desafio que você possa estar passando, esse desafio, esse problema, ele vai servir para que você aumente a sua sensibilidade. Talvez esse problema, essa dificuldade, vai fazer com que você se fortaleça mais no Senhor e que você seja mais sensível a ouvir a voz de Jesus e que você tenha mais coragem de clamar e de continuar clamando o nome dEle. E nós temos também outro exemplo na Bíblia, e outros exemplos, mas eu peguei mais um exemplo só na Bíblia. Jó foi esse homem que perdeu tudo que tinha, mas em Jó, no capítulo 42, versículo 5, o próprio Jó ele fala: eu te conhecia de ouvir, ou de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó, ele tinha uma certa comunhão com o Senhor. Jó, ele tinha um certo relacionamento com o Senhor, mas quando o Senhor Deus permitiu que Jó perdesse tudo, inclusive perdesse a sua família quase toda, mas ele permitiu também que Jó conhecesse ao Senhor de uma maneira mais forte, porque o próprio Jó fala agora: os meus olhos te veem. Eu creio que nessa noite os teus olhos vão ver o Senhor de uma forma diferente. Não de uma forma somente de um Senhor que abençoa, mas de um Senhor que gosta de comunhão com seus filhos, mas de um Senhor que gosta de relacionamento com seus filhos, do Senhor que Ele está do seu lado, não só porque Ele quer te abençoar, mas Ele quer ser o seu amigo. Jesus, ele poderia fazer da forma que Ele quisesse, mas Ele para e fala assim: manda Bartimeu vir até mim. O centurião, uma certa ocasião, falou para Jesus: Senhor, não precisa nem você na minha casa, manda uma palavra que o meu servo vai ser curado. Não precisa nem o Senhor ir lá, não. Somente mande uma palavra. Jesus, ele poderia fazer de qualquer forma, mas o Senhor fala: não, venha até mim. Eu quero conversar, eu quero falar, eu quero entregar mais uma coisa para esse homem.
eu creio que nessa noite ele esteja falando para você também. Eu estou te chamando, filho, vem até a minha presença. Porque além do que eu vou fazer na sua vida que você está precisando, eu quero te falar outras coisas que você não sabe. Eu quero te trazer para um momento de intimidade que você ainda não sabe. Você vai receber aquilo que você precisa e você vai receber ainda mais, porque eu sou um Deus que faço infinitamente mais do que você possa imaginar. Deus, ele permite carências em algumas coisas para desenvolver a sensibilidade em outras. Talvez você está passando por alguma carência, mas o Senhor, ele está te conduzindo para que você desenvolva outras virtudes, outras sensibilidades, para que você tenha mais comunhão com o Senhor. O que a gente aprende também com Bartimeu é porque ele foi um homem muito persistente. Ele foi um homem que não deixou de clamar. Mesmo quando as outras vozes de outras pessoas daquela multidão mandaram ele se calar. No versículo 48 diz que muitos o repreendiam, mas ele clamava cada vez mais. Porque a tendência do ser humano é desanimar quando a gente vê uma circunstância contrária, quando a gente ouve uma palavra contrária. Não precisa levantar sua mão, mas quantos dos irmãos, talvez passando por alguma necessidade, alguém chegou e falou, isso aí não vai dar certo. Olha, quando eu passei por isso, deu tudo errado. Olha, é melhor você desistir. É melhor não continuar, é melhor você partir para outra, é melhor você mudar de estratégia, é melhor você mudar de plano, é melhor você tentar outra coisa, é melhor você tentar com outra pessoa. O que Bartimeu ouviu ali, diante daquelas vozes ali, quantas críticas, cala a boca, esse cego está maluco, para de clamar, você está atrapalhando. Tem muita gente falando e ele não vai te ouvir. Vamos imaginar que uma multidão seguindo Jesus, quantas pessoas chamando Jesus, meus irmãos. Não era só Bartimeu que precisava de um milagre, certamente tinham muitas pessoas que precisavam de um milagre naquele lugar. Muitas pessoas chamando, talvez querendo tocar em Jesus. Mas uma pessoa demonstrou uma fé inabalável. Uma pessoa demonstrou uma fé que ia muito além das circunstâncias e das vozes que tentavam calar aquele homem. Porque quanto mais falavam, mais ele clamava. Quanto mais tentavam o abater, mais ele cria no poder de Jesus Cristo. Quanto mais falavam que não vai dar, que não ia dar, mais ele acreditava. E ele falava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Aquele homem não só cria em Jesus, mas cria que ele era o Messias, que aquele homem tinha algo muito além do que um homem que trazia milagres, mas um homem que trazia salvação, um homem que tinha a misericórdia. E ele falava, Senhor, tem misericórdia de mim. Talvez ele achasse que ele tinha aquele problema e ele merecia, porque a misericórdia justamente é o Senhor não imputar a nós algo que nós merecemos. Essa é a diferença entre a graça e a misericórdia. A graça de Deus, você recebe um presente do Senhor de graça. E a misericórdia é o Senhor não imputar algo que você merece. Ou seja, a graça você recebe quando não merece. A misericórdia não é imputada a você quando você merece. E talvez aquele homem achasse que ele merecia o que estava passando. Por isso ele clamava por misericórdia. E eu creio que nessa noite a misericórdia do Senhor também alcançou a sua vida. Talvez você esteja achando, foi culpa minha mesmo, sabe? Eu sou todo errado mesmo, não vai dar certo, eu mereço passar por isso. Talvez você até mereça, mas o dono da misericórdia, ele está aqui presente nessa noite. E ele está falando para você, você, filho, merece, mas eu sou o Deus da misericórdia. Eu sou o Deus que ofereço a minha graça e a minha misericórdia sobre a vida dos meus filhos. O filho pródigo, ele tinha também isso. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Ele é o dono da misericórdia. O filho pródigo, ele passou por isso. Não é verdade? Ele gastou tudo que ele tinha, o que ele merecia, ser um servo mesmo, ser tratado como mais um. Mas aquele homem, aquele pai, que ele demonstra ali o nosso Senhor, o que ele disse? Não,
Eu não vou imputar a você aquilo que você merece, porque você é filho. E eu vou te recolocar um anel no seu dedo, eu vou colocar a melhor roupa em você, eu vou matar um novilho, a gente vai comemorar, porque você estava morto, mas você foi encontrado, mesmo você merecendo. Eu não coloco isso sobre você, porque o preço já foi pago na cruz, e você foi pago, você foi resgatado por um preço muito alto, meu querido. E agora você é nova criatura. Por isso, creia que Deus, Ele pode sim fazer na sua vida. Não importa se você não merece, talvez você não mereça mesmo, mas o Senhor, Ele está aqui com a sua misericórdia sobre cada um de nós. Aleluia. A oração de Bartimeu foi mais alta do que as vozes que transmitiam o desânimo. E outra coisa que a gente pode aprender é que quanto mais eu sei quem Jesus é e o que Ele pode fazer, menos as vozes da desistência me atingem. Quanto mais eu conheço essa palavra, quanto mais eu busco ao Senhor, quanto mais eu conheço o coração de Jesus, menos as vozes do medo, do cansaço, do desânimo, da desistência vão influenciar a sua vida. Quanto mais a presença do Senhor estiver dentro da sua casa, menos situações vão tentar tirar a paz do seu lar. Por isso, cada vez mais clame por essa presença, para que ela encha a tua vida, para que ela encha tudo que está ao seu redor. Porque quanto mais Ele encher a sua vida, mais vazio das palavras de derrota você ficará. Porque, na verdade, meu querido, aquilo que mais o que mais fortalece, o que está exercendo mais força dentro de você, é aquilo que você mais alimenta. Existe uma história, um mito que conta, né, de uma tribo indígena que anualmente havia uma luta entre um cachorro preto e um cachorro branco. E ali, a cada ano, o líder daquela tribo falava: esse ano o cachorro preto vai ganhar. E aí o cachorro preto ia e ganhava. Aí no outro ano ele falava: esse ano é o cachorro branco. E aí o cachorro branco ia e ganhava. E cada vez que ele falava do cachorro da determinada cor, aquele cachorro, ele vencia a batalha. Então, um certo homem ficou com essa dúvida e falou: como é que você, todo ano, todo ciclo, né, que se completa, você acerta qual cachorro que vai vencer? E aquele homem, ele responde: isso é simples, vence aquele que é mais alimentado. E, na verdade, o que vence em nossa vida é aquilo que a gente mais alimenta. Aquilo que vai prevalecer sobre nós é aquilo que a gente mais se enche. Se a gente se encher da palavra, se a gente se encher das promessas do Senhor, quando vier o dia mau, você não vai ser abatido pela palavra de derrota, porque aquilo que te alimentou vai estar te nutrindo, que é a palavra do Senhor, que é a palavra de vitória, que é a palavra de continuar. E é assim nas nossas vidas. O que a gente vence? Como a gente vence? É pela força do Espírito. Às vezes eu brincava com os adolescentes e perguntava: quem é que vai vencer? A carne ou o Espírito? Aí todo mundo falava: o Espírito. Eu falava: não. O que vai vencer é aquilo que você mais alimentar. É claro que o Senhor, Ele é soberano sobre tudo, mas sobre a nossa vida, aquilo que vai vencer é o que a gente mais alimenta. Quanto mais você alimentar a palavra de fé, menos as palavras de derrotas vão invadir a tua vida. Aleluia. E agora aquele homem, quando ele ouve a Jesus e ele vê aquela oportunidade única, a Bíblia fala aqui no versículo 50, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus.
Ele lança de si a sua capa. A capa, ela tem um significado para aquele contexto ali, para aquele contexto local, e ela também tem um significado espiritual. A capa, no sentido natural, naquele contexto ali, era justamente um credenciamento, uma autorização que aquele homem tinha para que ele pudesse pedir esmolas. Segundo estudos, aquela capa era dada pelo Império Romano, que era o império que dominava aquele lugar, aquele contexto, e aquela capa, ele credenciava as pessoas a ficar à beira do caminho, enfim, a pedir as suas esmolas. Então, aquele homem estava ali exercendo ali uma atribuição que era o seu direito. Ele poderia estar ali pedindo a sua esmola. Mas quando Jesus ele chama aquele homem para a presença dele, ele se levanta e lança a sua capa, mas ele lança a sua capa e ele não está curado ainda. Ele ainda é um homem cego. Mas o que a gente pode aprender aqui é porque quando a gente é chamado por Jesus, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de alguns direitos que são nossos. Tem coisa que é direito seu. Ah, mas eu tenho o direito de me divertir. Ah, mas eu tenho o direito de fazer isso aqui, qual é o problema? Ah, mas eu tenho direito. Direitos, nós temos tantos direitos, e temos de verdade. Mas tem momentos que quando Jesus nos chama, nós vamos precisar abrir mão de alguns direitos. Talvez de dormir um pouco mais, talvez de ir para um lugar que a gente gosta para que você possa abençoar alguém, eu não sei. Talvez o Senhor nessa noite aqui esteja pedindo para você abrir mão de algum direito. Assim como aquele homem que lança a sua capa, abre mão de um direito para que ele pudesse se achegar a Jesus. Aquele homem, ele não somente ele abre mão de um direito, mas a capa, ela fala também de uma identidade. Ah, mas é o meu jeito, eu sou assim mesmo. Ah, se Jesus quiser trabalhar comigo, é do jeito que eu sou. Jesus trabalha com cada um do jeitinho que cada um é. É verdade, até a página 2, querido. Mas ele também está aqui para nos transformar a cada dia, de fé em fé, de glória em glória. Quando o Senhor Jesus ele chama Pedro, ele fala assim, venha até mim e eu vou te fazer um pescador de homens. Até aquele momento, Pedro, ele não era pescador de homens. Ele era um pescador de peixes, um homem com pouca cultura, mas Jesus, quando ele chama Pedro, ele apresenta um projeto para ele. Vem até mim, eu vou te fazer algo. E quando o Senhor ele chama você também, ele traz um projeto para você. E assim como Pedro ele teve que abrir mão dos direitos dele, do seu direito de ser um pescador, do seu direito, talvez, de estar na sua casa em muitos momentos com a sua esposa. E ele abre mão para que ele pudesse ser um pescador de homens. Eu não sei qual é o direito que você vai precisar abrir, eu nem sei se você vai precisar abrir mão de algum direito. Mas, se o Senhor está falando contigo, faça como Bartimeu, lance a tua capa. Lance a tua capa. Não olhe para a sua identidade, mas olhe para Jesus. Porque Jesus, ele é o homem que transforma identidades também. Jesus, ele é o homem que transforma as mentes e os corações também. Mas vai ser necessário que você lance a tua capa, que você deixe ela um pouco de lado, ou que você abandone ela por completo. Aquele homem, quando ele lançou a capa, ele abandonou ela por completo, porque ele creu que aquela capa não faria mais parte da sua vida, aquilo não seria mais uma influência sobre ele, aquilo não seria mais algo que identificaria ele de uma certa forma. Agora a sua identidade seria diferente. Não seria mais o cego, o mendigo, seria algo que Jesus iria fazer de novo. Talvez ali quando ele tira aquela sua capa, ele está abrindo mão do seu passado. Do seu passado de tristezas, de mágoas, eu não sei o que aquele homem passou. Do nome, talvez, que ele carregava no passado, que sua família carregava. Mas o certo é que quando nós vamos até Jesus,
Às vezes precisamos abrir mão também do nosso passado, daquilo que nos angustiava, daquilo que nós carregávamos, mas eu era desse jeito, mas eu tinha esse nome aqui, mas eu tinha um trauma, eu não sei, meu querido, mas o Senhor está aqui para que você também possa abrir mão de algumas situações do seu passado, para que você viva o novo de Deus. Aleluia! Quando ouvir a voz de Jesus, vá disposto a ser diferente. Assim Bartimeu fez. Disposto a ser diferente. Despido da sua identidade, que o acompanhava talvez durante tantos anos. Mas ele vai até Jesus e fala: eu preciso ser diferente. E nessa noite, se você precisa ser diferente, você está encontrando Jesus. Vá até o encontro dele, porque ele vai te fazer diferente. Pela fé, Bartimeu agiu como se já estivesse curado. E é assim que ele vai fazer conosco também nessa noite. Que você possa agir, mesmo antes de Deus fazer, mas como se você já tivesse alcançado. Como Deus ama um coração que tem fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E Bartimeu agradou muito ao Senhor. Abra comigo em Efésios capítulo 22. Vamos ler até o versículo 24. E diz assim: quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Pode manter o versículo aí. Agora Bartimeu, ele tira aquela capa para se vestir do novo homem. Porque quando você tira, você vai se despir daquilo que você era. Deus te coloca uma nova roupa, daquilo que você será, daquilo que você vai ser em Cristo Jesus. O Senhor, ele não vai te deixar despido, mas para que você vista uma nova roupa, você precisa tirar a antiga. Assim como aquele homem tirou aquela capa antiga, na nova condição que ele iria viver, ele não poderia mais carregar aquela capa, mas ele precisava de vestes novas, e o próprio Jesus o revestiu. E eu creio que nessa noite existem vestes novas para cada um que está presente aqui. Existe uma nova realidade para cada um que está presente aqui. Mas no nível da tua disposição de abrir mão dessa capa que talvez você carrega durante tanto tempo, quanto maior a tua necessidade e a tua visão de tirar essa capa, o Senhor, ele vai te colocar uma nova veste. E agora aquele homem, depois que ele é curado por Jesus, depois que ele é salvo, a Bíblia fala no versículo 52, e seguiu Jesus pelo caminho. Aquele homem não só recebeu a sua bênção, ele não só recebeu a salvação, mas ele começa a seguir Jesus pelo caminho. Eu não sei até onde ele andou com Jesus, a Bíblia não entra nesse detalhe, mas o caminho de Jesus era Jerusalém. O caminho de Jesus era um caminho de sacrifício. O caminho de Jesus era um caminho de sacrifício, sim, mas de ressurreição. E aquele homem, ele foi seguindo a Jesus. Ele foi seguindo a Jesus. Amém? Que nessa noite, que todos os dias, nós possamos sim receber as bênçãos e o milagre, mas que nós sigamos a Jesus, mesmo que seja para um caminho de Jerusalém, um caminho de sacrifício, um caminho de renúncias, um caminho de abrir mão de muitas coisas, porque Jesus, ele iria para esse caminho, e Bartimeu, ele seguiu a Jesus. A experiência com Jesus precisa ser maior do que o milagre. Assim, continuaremos o seguindo, independente da situação. Porque maior do que aquele milagre que Bartimeu recebeu
foi a experiência que ele teve de estar na presença de Jesus, de receber o bem maior da salvação, de poder ter ouvido a voz de Jesus e de poder ter ouvido do Senhor. A tua fé, meu filho, te salvou. A tua fé te salvou. Amém?